Esses dias eu estava lendo um pouco sobre psicologia e segundo Jung, o poder e o privilégio de uma vida é você poder se tornar ou você poder ser quem você realmente é. E se a gente fizer ali, colocar na balança com a vida cristã, né, uma do ladinho da outra, a gente vai ver que essa frase tem efeito. Porque em Deus nós somos chamados a viver a essência conforme Cristo. E nós temos isso como filhos de Deus dentro da gente. Só que chega um momento da nossa vida, por alguma situação, ou por alguma pessoa que chegou na nossa vida, por algum relacionamento, ou para se encaixar num trabalho, ou na sociedade, enfim, a gente acaba se moldando àquela situação ou àquele grupo social. Mas Deus, Ele quer que a gente volte à essência. Deus, Ele não quer que a gente nunca perca de vista quem somos, quem fomos chamados para ser. E a gente, como cristão, precisa ter claro quem somos em Cristo, né? Por isso que é tão importante você se conhecer, você orar, você buscar, mas também é importante você entender um pouco de psicologia, se for preciso se tratar, fazer terapia, tomar medicação, mas é importante entender que existem guerras espirituais, mas também existem transtornos mentais que podem ou não ser causados por questões espirituais. E que Deus deu sabedoria para a medicina, né? Deus deu a ciência para os homens para ajudar a nós humanos. Mas existem muitas pessoas que acabam perdendo essa essência, principalmente mulheres, quando se envolvem amorosamente, né? Romanticamente, desculpa, com uma pessoa, entram num relacionamento. Ou então pessoas, até homens também mudam por causa de um relacionamento, ou pessoas normais, né, que não estão ali no relacionamento, mas que para se encaixar num grupo social perdem essa essência, ou por questão de trabalho, ou por questão religiosa, enfim, porque às vezes dependendo da religião ou dependendo do seu líder religioso, isso também vai te afastar de Deus, isso também vai fazer você se afastar da sua essência. Então, por isso que é tão importante você entender quem você é em Deus, segundo as Escrituras. Por isso é tão importante você ler a Bíblia e você saber quem você é em Cristo. E se for preciso, se isso não estiver tão claro, vá procurar ajuda de psicólogos, enfim, terapeutas, para se encontrar em Deus. Mas existe um preço a se pagar para você ser quem você é. Né? Para você manter essa essência a vida toda, você vai desagradar muitas pessoas, você vai ter que cortar alguns laços, você vai ter que se afastar, você vai ter que deixar lugares, e isso é importante para o seu crescimento espiritual. O que importa é você nunca deixar mágoa para trás, ou nunca deixar rancor no coração, sempre perdoar, liberar perdão, e é isso. Mas que você nunca perca a sua essência em Cristo. Porque muitas mulheres, né, eu tô falando porque o canal a maioria é de mulheres, mas eu também falo para homens, muitas pessoas acabam se perdendo no relacionamento, vivendo em função da família. Isso aconteceu comigo. Eu vivi em função da família, pensando somente na família e me deixei de lado. Deixei um pouco do meu espiritual, não 100%, claro, mas digamos que 50% eu deixei de lado, porque eu vivia em função da família praticamente todo o tempo. Então você acaba se anulando em função da sua família. E não é isso que Deus quer. Quando você se casa, ou quando você forma uma família, ou quando você tem filhos, Deus não quer que você deixe de lado o seu chamado pela sua família. Deus, Ele quer que você coloque tudo ali na balança. Mas enfim, existem várias coisas que fazem a gente, né, se afastar do chamado e perder essa essência. Mas o que importa é que sempre a gente vai ter a chance, a oportunidade de voltar atrás e de consertar quem a gente era em Deus e não perder isso, e não perder essa essência. No meu caso, eu sei que eu tenho um chamado ministerial e eu fugi disso durante 20 anos, não só por questões de família, mas por questões de me sentir incapaz, de me sentir pequena,
mas chega um ponto na tua vida em que Deus fala assim, é agora vai acontecer. E Deus usa pessoas e Deus cria situações para te colocar lá. Então, independente do que venha acontecer ou do que esteja acontecendo na sua vida, se em algum momento você se afastou do seu chamado, se em algum momento você perdeu a sua essência, quem você era em Cristo, que você possa orar hoje e voltar. E se consertar com o Senhor e falar, Deus, eis-me aqui. Eu fiz essa oração no momento da minha vida e eu falei, Deus, você vai cumprir a vontade dele na sua vida, você vai cumprir o chamado dele na sua vida, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver, sabe, coisas espirituais realmente bonitas acontecendo, pessoas se convertendo através de uma palavra sua, amizade se fortalecendo, porque encontra em você uma esperança, uma palavra amiga. Então, tente entender em Deus quem você é, antes de você se meter em um outro relacionamento depois de uma separação ou depois de um término, né? Não seja como essas mulheres ou esses homens que terminam e vão passando de relação a relação para esquecer o anterior e depois esquecer o anterior e enfim, não faça isso, porque Deus não quer que você passe por aí, vá por aí destruindo corações e também não quer que o seu coração fique ferido. Então primeiro se cure para depois você entrar num relacionamento com a pessoa que foi escolhida por Deus de fato para sua vida. Então, assim, o ponto 1 dessa mensagem é: não perca a sua essência, entenda quem você é, entenda o que te faz sentir vivo diante de Deus. No meu caso, eu entendi que o que me faz sentir vivo é falar de Deus para as pessoas, é evangelizar, é estar na rua, é me envolver com as coisas da igreja em questão de evangelismo, falar a palavra de Deus para uma pessoa na rua, ou gravar um vídeo aqui no YouTube ou no Instagram que fale da palavra de Deus, né? Meu sonho um dia é fazer uma viagem missionária, mas ainda não é possível. Um dia vocês ainda vão ver isso aqui, eu creio, porque Deus já colocou isso no meu coração. Mas ainda não é possível, porque eu tenho um filho bem pequenininho. A Sofia até ficaria com a minha família, mas o Lorenzo ainda sentiria saudade, porque ele vai fazer 8 anos agora. Mas um dia eu creio que Deus vai me enviar missões, né? Eu tenho isso no meu coração. Então tente saber, né? O ponto 1, tente saber quem você é em Deus, o que deixa você viva, sabe? O que queima no seu coração é louvor. Isso também arde no meu coração, louvor, cantar, falar de Deus. Porque eu não vejo evangelismo sem louvor. Precisa haver louvor, precisa haver adoração. Então a gente precisa envolver as pessoas na adoração, né? Quando a gente canta, quando a gente louva, sabe, cadeias são quebradas, muralhas caem, sabe, pessoas são libertas. No mundo espiritual muita coisa acontece. Então isso me deixa viva. Então não se deixe perder, não deixe perder a sua essência. Anota no papelzinho aí o que faz de você se sentir viva. Eu tenho um caderninho onde eu anoto, faço várias anotações do meu vídeo espiritual. E isso é importante para você entender quem você é em Deus. Então, se você quer fazer algo grandioso para Deus, em algum momento da tua vida, você vai se sentir confrontado a botar na balança o que realmente está ali fazendo seu coração arder para Deus. Eu não estou dizendo para você largar o seu trabalho, para viver fazendo as coisas para Deus. Quem dera a gente pudesse fazer isso, né? Algumas pessoas conseguem, mas nem todas, né? Então, mas você precisa entender que você consegue sim ter uma vida ali, trabalhar e fazer a sua obra, né? A sua obra não, a obra de Deus no seu trabalho, mas também fazer fora, fazer com a igreja, ou fazer sozinho, ou fazer com amigos. Você tem que se entender o que faz o seu coração arder para Deus, sabe? Por exemplo, chegou um momento da minha vida, eu trabalhava só em escola particular, com crianças muito ricas, e chegou um momento da minha vida, ano passado, em que eu orei, eu falei com Deus, meu Deus, eu já não aguento mais isso, ter que ficar agradando as famílias e não ser eu, sabe? Você não pode ser você tem que seguir o padrão que a escola pede, um padrão ali todo, enfim. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito humilde de espírito. Então, ser uma coisa que eu não sou, pra mim, é intragável. Só que eu não podia largar aquele emprego. E aí o que Deus fez? Deus fez a escola me mandar embora.
E aí eu entrei num momento de desespero, é claro, a gente fica, mas sempre sabendo que iriam se abrir outras portas, porque dificilmente uma professora fica desempregada. Mas eu queria que aquele momento fosse um romper, então eu falei com Deus, meu Deus, me dá, me coloca num lugar onde eu possa ver, sabe, ver frutos, dar frutos, onde eu possa ser quem eu sou em Deus. E aí Deus abriu a porta numa escola cristã maravilhosa, que eu fui trabalhar, meu filho estuda lá ainda, eu fiquei trabalhando nessa escola e em uma outra escola à tarde, mas ainda não era o que eu queria em questão financeira. E aí o que Deus fez? Deus fez abrir um processo seletivo na prefeitura do Rio, e eu fui uma das, só eram 60 vagas, eu fui lá a 90 e tantas da fila, e eu falei, mas eu vou ser chamada, eu vou ter fé. E eu fui chamada, e hoje eu trabalho com crianças carentes, eu sou professora de crianças carentes, que precisam muito. É uma outra realidade em comparação à escola que eu trabalhava no passado. E assim, para quem era do mundo ali de escola particular, pode achar que para mim, nossa, ela saiu de um lugar onde trabalhava com pessoas até ricas e foi trabalhar com crianças carentes. Mas é isso que faz o meu coração arder, é isso que me chama, é isso que eu gosto. Porque eu sei que eu tô sendo ali, sabe, um instrumento de Deus para a vida daquelas crianças tão necessitadas. E eu posso ser professora, mas eu também posso ser abençoadora daquelas crianças. Eu queria fazer algo grandioso, eu abri o meu coração para Deus e Ele fez. E hoje eu trabalho em uma escola só, graças a Deus sou mais abençoada financeiramente do que antes, que eu trabalhava em duas, e hoje eu tenho mais tempo para os meus filhos. Enfim, são milagres que Deus faz. Deus pode sim unir a sua profissão com o seu ministério, mas você não pode ficar só focada na sua profissão, porque a tua missão de vida é ganhar almas para Jesus. E isso vai além das escolas, e vai além das igrejas, e vai além da sua empresa. Vocês estão me entendendo? Eu tô contando para vocês o que aconteceu na minha vida. E eu imagino que isso também pode acontecer na sua, a partir do momento que você diz assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, sabe? Faz cumprir o seu propósito na minha vida. Deus faz, gente, Deus faz. E eu tenho mais sonhos grandiosos, como esse de viagem em missões. Eu tenho certeza absoluta que isso um dia vai acontecer. Deus um dia vai me enviar. Ele já usou um pastor Uber para me falar. No início desse ano, eu estava entrando no Uber e um pastor, um senhorzinho, falou, olha, eu te vejo indo embora do país em missões. Só não falou para qual país ainda. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer. E eu tenho certeza que isso acontece, né? Essa intimidade acontece com aqueles que de fato abrem o coração para Deus. Porque eu sou uma pessoa cheia de pecados, tá? Eu falo palavrão, a gente sempre erra. Ninguém é perfeito nessa vida. Brigo com os meus filhos, grito com eles. Eu quero mudar. E eu tenho mudado, é dia após dia, vitória em vitória. A gente cai, mas a gente levanta. Deus, Ele não chamou pessoas perfeitas. Lembra de Saulo, que virou Paulo? Lembra de Davi? Davi era um rei maravilhoso, mas ele pecou e mesmo assim Deus usou. Então, que você entenda hoje que Deus ele vai te usar independente de quem você é, independente dos seus pecados. É claro que Deus ele não vai usar você em pecado, mas se você abrir o seu coração e falar, Senhor, eu sou uma pessoa falha, eu sou isso aqui que você está vendo. Quer me usar? Me usa, Senhor. Eu me coloco à disposição. Deus ele vai te usar. Deus ele vai te usar. Então que você não foque só em buscar felicidade, em construir coisas, mas busque um propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? É cuidar? É curar? É falar do amor de Deus? Enfim, é pregar? Busque um propósito. É viajar? É fazer missões? Como você pode fazer o nome de Deus conhecido nessa terra? Além de viver só para o seu próprio prazer, além de pensar só nas suas riquezas, só nos seus bens, só no que você junta aqui nessa terra. Amanhã ou depois você morre e fica tudo aí. Sabe, eu acho que para mim deu um start quando meu pai faleceu. Mal eu voltei da Itália, sabe, queria passar mais anos da vida do meu pai com ele. Ele passou 3 meses internado, depois de 1 ano morreu.
E nesse um ano eu nem consegui visitar ele, por várias questões que eu estava envolvida. Então, assim, que você pense o seguinte: a vida passa. E o que você tem feito? Vai chegar um momento que você vai. E o que você vai deixar? Quem você ganhou para Jesus? O que você fez para Jesus aqui nessa terra? Será que você viveu só em função do seu bel prazer? Do que você junta? Do que você tem? Do que você mostra no Instagram? Porque hoje em dia as pessoas gostam só de ostentar. Ficam buscando felicidade para depois postar a foto da felicidade. Mas e o processo? E o teu propósito? Você tem vivido esse processo de viver o propósito de Deus, que às vezes é doloroso. Nem sempre vai ser aquilo que você quer. Mas é importante viver o processo do propósito de Deus na sua vida. Então, que você possa ter em Deus um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração humilde que fala com Deus: Senhor, eis-me aqui. Quero viver o seu propósito, eu quero viver a sua essência, o que o Senhor me chamou para ser. Sabe? E você arrisque, deixe Deus te usar. Às vezes você vai sentir no coração de dar uma palavra para alguém, ou às vezes você vai acordar no meio da noite pensando numa pessoa que tem nada a ver, uma pessoa lá do teu trabalho, você vai pensar: nossa, por que eu pensei nessa pessoa? Às vezes Deus quer que você ore, às vezes Deus quer que você interceda por essa pessoa. E não tenha distrações no meio do caminho, sabe? Principalmente mulheres que têm filhos. Vocês precisam ser focadas em você e na sua família, sabe? Não fica por aí procurando parceiro, trocando de parceiro. Espera que no tempo certo Deus vai preparar a pessoa certa para você, sabe? Aproveita esse período da solitude, que é maravilhoso, não tem nada a ver com solidão. Solitude é um momento que você se conhece quem você é, sabe? Tem prazer na sua própria companhia, porque você nunca está sozinho, porque você está preenchida de Deus. E é um momento que você se conecta com Deus. É um momento que você está tão entregue a Deus, está tão, sabe, rendida a Deus, que você não se sente nem sozinha, porque você vê Deus cuidando de você em todos os detalhes. É claro que a carne em alguns momentos vai falar alto, a vontade de estar com uma pessoa em alguns momentos vai falar alto, mas é momentâneo, sabe? E se você está baseado na palavra, se você está orando, jejuando, buscando o Senhor em comunhão com Deus, você não vai dar asas a essas distrações. Você vai saber o momento de parar. Então, quando você está nesse estado de entrega, Deus, Ele te supre as necessidades. E se for necessário, clama, fala: Deus, eu estou aqui totalmente entregue a você. Como o rei Davi fez. Davi tinha suas fraquezas e ele clamou. E se numa dessas você cair no meio do caminho, não deixe essa queda te frear. Assim como Davi se arrependeu dos pecados dele e Deus continua abençoando ele, a posteridade dele, não deixe o seu pecado te frear. Confesse ao Senhor e não deixe ninguém te julgar, sabe? Não deixe ninguém te julgar, porque só quem pode te julgar é Deus. Só quem conhece o teu coração e a tua vida espiritual é Deus. Então, quando você está com o coração rasgado, totalmente rendido e quebrantado, Deus, Ele te abençoa, Deus, Ele te usa. É viver o propósito de Deus, sem tanta preocupação com os dias dessa terra, com o que você vai ter amanhã de material, sabe? Porque no fundo, a gente só precisa dos nossos bens mais ali básicos, porque o resto Deus supre. E o resto tudo é vaidade. Se preocupar com carros, bolsas, viagens de luxo, isso tudo é vaidade. Se não for para fazer o nome de Deus conhecido. Claro, se você vai fazer uma viagem com a tua família, é bênção, Deus. Mas a maioria das vezes as pessoas não estão pensando só na família, as pessoas estão pensando em ostentar. Então que você não deixe o seu coração ir por esse caminho. Que você sempre foque em Deus e na sua família. E aí Deus vai fazer tudo acontecer, e aí Deus vai te usar. Quando você está ali centrada na vontade de Deus. E aí você vai estar totalmente envolvida por essa essência do chamado de Deus na sua vida. E eu não estou falando aqui, gente, que ter dinheiro, ou ser rico, ou viver, né, coisas boas nessa terra é ruim. Não estou falando isso.
Deus também não quer que ninguém seja miserável. Mas o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro e a riqueza não podem desviar o seu foco de Deus. Porque você não pode viver em função disso. Para ser conhecido por isso, pelo que você tem, você precisa ser conhecido por quem você é e por como você impacta a vida das pessoas ao seu redor. Então, existe poder, sabe, em viver no secreto com Deus, em ter as suas coisas e não ostentar, em servir e não contar para ninguém o que você tem feito para abençoar outra pessoa. Porque às vezes você abençoa uma pessoa, mas você não precisa gravar um vídeo e dizendo, olha, eu fui ali, dei 100 reais pro mendigo. Você não precisa fazer isso. A Bíblia diz, ó, que você tem que fazer o que você fizer no secreto com Deus. Então existe poder nisso. Deus vai te abençoar muito mais se você fizer e ficar ali no secreto com Deus do que se você sair por aí ostentando. Então, que a sua vida nunca seja baseada no que os outros vão pensar, mas sim baseada no que, como você vai tocar o coração das pessoas através daquelas atitudes e o coração de Deus, que é o que mais importa. E sobre os seus sonhos e desejos, se existem sonhos e desejos no seu coração e se é o que realmente você quer, e se for para ser seu, isso vai te encontrar. Ou essa coisa, esse bem material, ou essa pessoa que você ora, isso vai te encontrar se for para ser seu, se for da vontade de Deus. Porque nada forçado, nada que se inicia de forma errada, termina de forma correta. Começou errado, vai terminar errado, mais cedo ou mais tarde, doendo ou não. E tá bom, tá tudo bem, a vida é assim. Mas que você não perca tempo nesse processo, porque talvez você perca tempo, 10, 20 anos. Então, se você for uma pessoa que perdeu tempo, ou está perdendo tempo agora, que você possa voltar à essência, voltar às origens e entender que você precisa estar com o coração em Deus e descansar nele, servindo, e todo o resto vai ser acrescentado por ele. Todo o resto, porque ele conhece o nosso coração. Qual o pai que, sabendo a necessidade dos filhos, não vai fazer aquela coisa para agradar os seus filhos, não é mesmo? Então, quando você entende que o servir e o viver em essência é muito mais importante do que ter coisas, juntar coisas aqui nessa terra, tudo acaba vindo, porque Deus, ele vê que você está tão envolvido ali, está tão entregue, e que isso pode sim, os seus desejos sim podem acontecer, porque você está vivendo, está relaxando em Deus, está descansado em Deus, e Ele pode fazer. Então é isso, gente. Reflete sobre o que faz, sabe? O seu coração acelerar, o seu olho brilhar. Reflete aí na sua vida o que é realmente você, a sua essência pura em Deus, e que você encontre o seu propósito. Esse é o meu desejo, que você encontre o seu chamado, que você se identifique em Deus, quem você é no reino de Deus, porque Deus não chamou as pessoas para viver uma vida em vão. Ele chamou pessoas para terem propósito e para serem usadas para coisas específicas. Então, tenta entender quem é você, qual é a sua essência. Segundo, o que faz o teu coração, sabe, pulsar, o que faz seu olho brilhar. E provavelmente vai ser aí que Deus vai te usar. Então, meu desejo é que você se encontre e se renda ao propósito de Deus para sua vida. Deixe sua mensagem aqui para mim, se essa mensagem te tocou de alguma forma. Um beijo, um abraço, fique com Deus, até a próxima.